Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio das Vacinas do Pensamento. Nós hoje temos connosco a Ruth Schindler, que é carioca, psicanalista e apaixonada por arte moderna e contemporânea. Olá, Ruth, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Muito obrigada por ter me convidado. Obrigada. Ruth, eu vou começar precisamente por esta última frase que eu li neste livro que me enviou e que eu li com gosto, chamado O Espaço é do Artista, Psicanálise e Arte, e foi aqui que eu fui copiar esta frase, que a Ruth é apaixonada por arte moderna e contemporânea. E a primeira pergunta que eu lhe faço, porque eu sei que realmente gosta muito de arte, é se acha que a arte a vacinou contra alguma coisa. Uma pergunta difícil. Se acha que a arte a vacinou contra xenofobia, racismo, sei lá. Não, eu acho que a arte é um clique para a inteligência da gente. A arte, para mim, é respiração, é como se fosse oxigênio. Qualquer coisa tem que passar pela arte. Até me emociona falando disso, porque qualquer trabalho que eu tenha que fazer sobre psicanálise, não tem como eu não pensar no artista, não tem como eu não pensar em nas frases dele, quer dizer, o pensamento do artista na construção da frase é qualquer coisa de fantástico, né? Isso, aliás, não sou eu quem diz, o Freud diz e o Lacan repete depois. Então, são N espaços na literatura psicanalítica que eles falam da arte. Então, a arte, para mim, é respiração. Faz bem a alma, faz bem a alma. E foi por isso que foi fazer este livro O Espaço é do Artista. Portanto, foi isso. Sim. Que eu... Foi uma homenagem ao Tunga, porque, na realidade, foi assim, eu comecei a entrevistar os artistas de brincadeira, né? Uma coisa assim, quer dizer, eu ia muito na casa do Tunga, e ele dizia assim, vem para cá, vamos conversar, a ele falar, e eu ouvia, né? Que era uma festa para mim. E aí, quando eu comecei a fazer, a primeira entrevista que eu fiz foi do Antônio Dias, que eu botei o celular, o telemóvel, em cima da mesa, mas eu não filmava ainda, tanto que é muito difícil a entrevista dele, porque não dá para localizar o que exatamente ele está falando. Mas o Tunga, quando eu entrevistei ele, na realidade, você dá o microfone, ele começa a falar e você pode calar a boca, que não precisa falar mais nada, porque ele fala tudo. Você leu a entrevista dele, né? Que coisa fantástica. O que é aquilo, né? Ele passeia por todos os saberes do universo. Então, no final, ele diz assim, olha, eu queria te agradecer pelo espaço que você me deu, pelo espaço que você nos dá, porque nós, artistas, precisamos falar. E nós não temos esse espaço para falar. A nossa fala é editada, então, de repente, Lé não fala concreto, é uma coisa assim. Então, eu fiquei ouvindo, né? A função do analista, pelo menos, eu ouvi, né? Espaço para cá, espaço para lá. Falei, gente, o espaço é do artista, não é meu, é deles, né? Então, daí foi uma homenagem a ele. Isso é muito interessante, porque quando eu estava a preparar-me para fazer o meu doutoramento, eu também fui entrevistar artistas. Ou seja, em vez de ser eu, os historiadores, a falarem da arte, eu queria que fossem os próprios artistas a falarem da arte. E senti que também eles gostaram, porque inverti a situação e dei-lhes o espaço para eles falarem da sua arte e daquilo que eles viam em relação ao tema que eu estava a trabalhar, e foi muito interessante. Portanto, identificamos com essa ideia de que o espaço é do artista. Claro. E este espaço aqui também é para falar e é também para dar espaço aos artistas, e, portanto, a todos em geral. Já que estamos a falar sobre isto, pronto, eu comecei desta maneira, porque quis pessoalizar um pouco esta conversa para ir ao seu encontro, mas como sabe, este canal tem este título um pouco estranho para algumas pessoas, Vacinas do Pensamento. Quando eu a convidei para este programa, o que é que lhe ocorreu quando pensou nesta ideia de vacinas do pensamento? Olha, quando você me convidou, eu entrei em pânico, para te falar a verdade, né? Porque eu sou muito inibida. Eu falei, meu Deus, eu não quero fazer essa entrevista, eu não vou fazer essa entrevista, eu não vou conseguir falar, enfim, fui me acalmando. Aí eu acho esse título, essa nomeação que você deu, maravilhosa, é linda, porque uma vacina é uma coisa que você toma para te prevenir de alguma coisa, né? Então, eu diria que se pudesse ser, prevenir a gente da neurose, por exemplo. E favorecer o quê? Favorecer a arte, a estética, ou ética, né? EST, ética, que a ética da psicanálise é o desejo. Então, bota isso tudo no liquidificador
liga no volume máximo e a gente vai ter a vacina do pensamento, espero eu, né? Porque é uma coisa linda, a vacina do pensamento. Eu acho que você foi muito feliz nessa nomeação. Calhou bem, calhou bem. De facto, foi uma expressão que eu às vezes ouvia, que a minha mãe dizia, eu já estou vacinada, e estava toda a gente a falar de vacinas, e eu de repente ocorreu-me, e do pensamento, quais são as vacinas que nós andamos a tomar? E as pessoas começaram a aderir e a brincar, já vamos com 50 e várias, quase 60 vacinas, portanto as pessoas acharam interessante esta ideia, e está a correr muito bem, e estão a ser vacinas também para nós, porque eu estou a gostar muito de ouvir estas conversas, e estou-me a vacinar, tenho comprado imensos livros, tenho aprendido imenso, e era também um pouco isso que eu queria perceber, porque eu já percebi que a Ruth teve um caminho, começou pela Faculdade de Letras, seguiu, portanto, e depois só mais tarde é que foi para a Psicologia, Psicanálise, e portanto ao longo dessa carreira, que é muito interessante e rica e muito variada, de certeza que foi tomando várias vacinas, entre aspas, autores. E era um pouco, era um pouco isso que eu também gostava de perceber, quais foram assim os seus autores que a foram vacinando e encaminhando, e que a foram encaminhando neste sentido. Olha, eu não sei nem te dizer particularmente, quer dizer, eu acho que o Freud, de princípio, esse gênio, né? Porque uma das análises que eu fiz, das várias que eu já fiz, era um analista muito que, eu era muito jovem, e eu nunca tinha lido nenhum texto de psicanálise, mas eu sabia que eu queria ser psicanalista, não sei como, mas eu quero ser psicanalista, não sabia nem o que era psicanálise, eu nem fazia psicologia, eu ainda estava terminando o segundo ciclo no Brasil, tem isso, o segundo ciclo, a faculdade é o terceiro ciclo, pelo menos na minha época. E ele fazia umas interpretações tão absurdas que eu dizia assim, gente, isso não pode ser Freud. Freud não pode ter falado essas barbaridades. Então, era uma coisa assim, muito intuitiva, né? Até que eu fui entrar em contato com Freud, e na faculdade ainda, já de psicologia, não de letras, mas na faculdade de psicologia, de letras, eu tive uma professora de literatura inglesa, nunca vou esquecer dela, Maria Luísa Nogueira, que ela era assim, uma pessoa que eu me identifiquei demais com ela, porque ela dava um texto, deixava a gente viajar no texto, entendeu? Uma coisa assim de cabeça, de entrar na emoção da letra que estava ali. E, obviamente, ela foi expulsa da universidade, da faculdade de letras, que era a faculdade católica de padres, e a cabeça dela era tão avant-garde que não seguraram, e eu fiquei arrasada, porque era a única pessoa assim, que eu me identifiquei mesmo. Então, já tinha alguma coisa em mim ali, não sei o que era, uma vacina, né? Um vírus. Um antídoto contra o vírus, ou a favor do vírus, né? Como dizia o Freud, o vírus chegou à psicanálise, a psicanálise é virulenta nos Estados Unidos. Eles não sabem que lhes trazemos a peste. Não é? A peste, exatamente. A peste, é. E é isso, é uma coisa muito... Eu acho que a psicanálise, eu já ouvi de vários pacientes que a psicanálise salvou a vida deles, e eu, particularmente, acho que a psicanálise salvou a minha. Não que a psicanálise... Eu queria sair daquele ateliê que eu estava, quando eu era muito, muito jovem, e era o meu desejo, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, aquele desejo de melhorar, de sair daquele buraco, enfim... E eu computo muito uma análise que eu fiz com um analista chamado M.D. Magno, que é um analista que nem é tão reconhecido, mas ele me ajudou a sair do ralo, entendeu? Então... Isso é muito interessante, porque eu recentemente entrevistei um psicanalista português, que é muito famoso aqui em Portugal, que é o António Coimbra de Matos. E ele tem uma teoria que ele fala na sua conversa, em que fala de 3 tipos de modelos. O modelo aos pais, portanto, 3 tipos de identificações. Identificação com o modelo dos pais, que ele chama imago-imagética, a identificação com os modelos que vai encontrando na vida, e depois a identificação com a própria, com aquilo que ele é próprio, com aquilo que ele é, que é o pronto, que agora estava a faltar o nome, mas pronto, que é, no fundo, com aquilo que ele próprio vai descobrindo ao longo da análise. E pronto. E, de certa maneira, pelo aquilo que eu estou a perceber, a Ruth também já sabia que queria ser psicanalista, mas precisou de fazer psicanálise para chegar a essa conclusão, não é? A psicanálise permitiu-lhe saber descobrir isso.
Não, eu já sabia que eu queria ser psicanalista, mas, assim, eu já estava em análise, mas eu sabia que aquela análise não era isso, não podia ser isso Ah, que estava acontecendo comigo, entendeu? Porque aquilo que eu estava passando, aquele processo que eu estava, eu saí pior do que eu entrei. Aquele processo era até mais justo, mais natural, que eu desistisse de ser psicanalista a partir dessa experiência dramática que eu tive. E não, eu dizia, não, isso não pode ser psicanálise, Freud não pode ter dito isso, né? E, graças a Deus, eu segui em frente e tal, e fui fazer psicologia mas depois. pronto, mas depois de Freud houve outros autores, como, por exemplo, já percebi que o Lacan foi um autor que também foi importante para si. Para além, Muito. pronto. É, eu diria no presente, é importante, é dificílimo, Lacan é um osso duro de roer, mas quando você entende, a grande vantagem do Lacan, para mim, é que você lê, estuda, né, para ler aquilo é para estudar, e você, quando volta ao Freud, parece assim, se abrem avenidas para você, você lê um outro Freud, uma outra maneira, porque o Freud você lê, acha que entende, o Lacan você lê não entende mesmo, entendeu? Então não é novidade. O Eu sei, Freud você entende, depois você vai ver que não entendeu, que ele é muito mais além, muito, muito para além do que você está imaginando. Eu acho isso uma coisa de gênio mesmo, né? Fantástica, fantástica. O texto dele, o livro dele é Interpretação dos Sonhos. O que é aquilo, gente? Aquilo é uma obra de, aquilo é uma obra de arte, aquilo é uma obra de gênio mesmo, de gênio, eu diria. é engraçado que diga isso, porque é também uma das obras que eu valorizo mais. Eu dou Psicologia da Arte e acho que essa é uma das obras fundamentais para se poder perceber a arte, sobretudo a correspondência entre o sonho e a arte, e como é que uma série de mecanismos que estão no sonho também estão na arte, e faz esta ligação. E depois também, por exemplo, a ideia do humor, dos xistes, toda a questão da sexualidade, tudo isso é muito importante para nós podermos interpretar e perceber. E não é só interpretar, porque no outro dia estava a falar com um colega seu que é o Marcelo Veiras, e isso também aparece aqui no seu trabalho, logo no texto inicial do José Martinho, em que, no fundo, é a arte que nos ajuda a perceber Freud e não o contrário. Não é? Porque é um bocado. É isso, é isso. Ó, para você, é isso. Isso é que é fascinante. Olha só, deixa eu te ligar, antes que eu esqueça, a partir do que você está falando, tem uma frase do Freud, eu vou ficando emocionada. Qualquer que seja o caminho que eu percorrer, o poeta já passou por ele antes de mim. Gente, não é lindo isso? É lindo, é lindo. É. É lindo, é lindo. Eu não sei se alguma vez leu o Cânone Ocidental do Harold Bloom, mas ele disse uma coisa que eu achei fascinante. O Harold Bloom é muito polémico, entretanto faleceu, mas é muito polémico, até Como é pelo o nome? Harold Bloom. Haroldo. Harold Bloom, pronto, ele é um crítico norte-americano, é professor de literatura norte-americano, e crítico, e o seu grande, assim, a sua grande referência é o Shakespeare. Eu diria que é um bocado, é o Shakespeare e os outros. Aqui o Cânone para ele é o Shakespeare e os outros, pronto. Ele tem imensa coisa sobre Shakespeare. Aliás, houve um livro que eu li dele, que gostei imenso, que se chama A Invenção do Humano, em que ele mostra que o Shakespeare, de certa maneira, foi a partir de Shakespeare que nós começamos realmente a perceber o que é o ser humano, no sentido das várias dimensões. Okay? É um livro maravilhoso, A Invenção do Humano, do Shakespeare. E ele diz uma coisa que eu achei fascinante. Primeiro diz que o Freud, ele coloca no Cânone Ocidental o Freud como um autor literário. Eu achei piada porque ele escrevia muito bem, e como sabe o Freud inclusive ganhou o prémio Goethe, e portanto, como ele escrevia muito bem, ele coloca como um grande autor literário. Mas depois diz uma coisa fascinante, que é, não foi o Freud que interpretou o Shakespeare, foi o Shakespeare que interpretou o Freud. E o que interpretou, que você falou? Foi o Shakespeare que interpretou o Freud. Ou seja, o Shakespeare, 300 anos antes, já estava a interpretar o Freud. Eu achei piada. Eu acho engraçado isso, porque na entrevista do Tunga, ele diz assim, são duas coisas. Ele diz assim que estava falando da arte, não sei, não me lembro bem exatamente como. Ele diz assim, como é que é? O Arthur, ele processou o Léris por plágio. Só que o Léris já tinha morrido há 50 anos. E ele diz assim, se eu fosse o juiz, eu dava grande causa para o Arthur. Mas essa step no tempo, e eu me lembro que eu falei, teve uma hora que, quando eu terminei a entrevista do Tunga, que eu fui ouvir o Bruto, eu quase desmaiei, porque era uma avalanche de informações, e informações, e informações. Eu falei, gente, não vai dar.
1h30 disso aqui não vai dar. Eu liguei para Tunga, Tunga, não vai dar, eu vou dividir essa entrevista em 2. Ele falou, genial, faz isso. Aí eu vi o Bruto de novo, falei, também não vai dar, vou dividir em 3. Ele, Tunga, vai ser em 3. Ele falou, então nomeia. As 3 nomeações vieram no ato, e uma delas, eu digo assim, Freud mandou um recado para o Tunga, em 1914. Entendeu? Essa coisa do tempo, isso é uma atemporalidade, isso não tem, né? É uma coisa linda isso. De facto, isso faz todo sentido e percebo muito bem o que está a dizer. E eu fico também emocionado com o seu interesse pela arte. Não se esqueça que muitas das pessoas que nos estão a ouvir são meus alunos de artes plásticas. E, portanto, mas eu não entendo nada de arte. Sim, não é isso, mas é uma grande amante de arte, é uma pessoa que se apaixona pela arte. E tanto que eu sei também é colecionadora, certo? Eu não gosto dessa palavra colecionadora porque eu não entro numa galeria e compro uma obra. Todas as obras que eu tenho passam pelo artista, pela minha intimidade com o artista, pelas conversas do artista, pelo pensamento do artista. Então, a paixão da obra desse artista e daquele artista tem tudo a ver com o universo do artista. Então, todos os trabalhos que eu tenho têm a ver com a história do artista comigo, de mim com o artista. É uma coisa assim, é um bolo só. Nunca me ocorreu de entrar numa galeria e comprar uma obra de arte, né? Embora eu tenha uma coleção imaginária delirante, porque eu vou a uma exposição e digo, naquela obra eu vou comprar. Pluft, eu boto ela na minha coleção imaginária delirante. A minha coleção imaginária delirante tem inúmeros artistas, o Duchamp, por exemplo, que eu fui apaixonada por ele durante uma época, eu ficava assim, inebriada com o trabalho dele, e outros, né? Van Gogh, não sei mais quem, mas, enfim, eu tenho essa... E dentro dessa coleção delirante tenho uma série de artistas contemporâneos, nomeadamente brasileiros, que já fui percebendo, não é? Pronto. E, por exemplo, há um artista que eu não presumo que gosto dele, eu gosto imenso dele, que é o Cildo Meirelles. Pois não entrou na minha coisa, mas ele é um artista deslumbrante. Era um artista que... Diga. Desculpa. Você já esteve no Brasil? Já estive no Brasil, no Recife. Tive sobretudo no Recife. Pronto, fiz uma viagem ao Recife e não fiz mais. Só estive no Recife. Você tinha uma da sua agenda de must, é você ir a Inhotim, conhecer Inhotim, você já deve ter ouvido falar, né? É um museu a céu aberto maior do mundo. É um cara chamado Bernardo Paz que resolveu, não sei se ele lavou dinheiro, se ele não lavou dinheiro, I don't mind, it's none of my business, entendeu? Claro. É fantástica a coleção que tem ali, são hectares e hectares de obras de arte expostas ao ar livre, as que podem, as que não, e faz alguma construção em torno da obra, e o Cildo Meirelles tem obras inacreditáveis lá, inacreditáveis. Quando eu vi uma exposição dele na Tate e fiquei absolutamente apaixonado, e também vi aqui no Museu de Serralves, aqui no Porto, e as exposições que vi dele deslumbraram-me. Eu gosto muito do trabalho dele, já o acompanhava, e era uma pessoa que eu adorava entrevistar, se quer que lhe diga, gostava muito de, se pudesse, trazê-lo para este espaço, porque o espaço é do artista, que acho que era uma pessoa muito interessante e pronto, e os meus alunos também... Ele é dos maiores artistas brasileiros, né? Dos maiores. A Ruth, também eu tive agora, falou It's Not My Business, também passou por Londres. Londres também foi importante em termos de vacinas para si? Foi. Eu fui, na realidade, eu estudei em Eastbourne, que é o sul da Inglaterra, Eastbourne, Ladies College of English, um colégio assim colégio interno para as mocinhas bem educadas naquela época. E a gente fazia muitas excursões pela escola em Londres, tanto para balé, concertos e como é que se diz? E galerias e museus, né? E eu me lembro, uma coisa assim que me marcou muito, eu diante de um trabalho do Van Gogh, era uma cadeira, uma simples, entre aspas, cadeira, eu fiquei completamente paralisada. E a gente ia numa excursão que a professora ia na frente, as alunas, né, iam depois, eu não conseguia sair do lugar, eu fiquei completamente assim, né? Então, isso me marcou, foi uma coisa que me tirou a respiração, aquela cadeira do Van Gogh. E, a partir daí, eu tenho essa coisa com a arte, alguma coisa me... Eu não vejo a arte, é a arte que me vê, né?
Eu não olho para ela que nos invade, ela invade de uma tal violência, de uma tal virulência, de uma tal paixão que tira a respiração. Eu sinto por aí, é uma coisa corporal que eu sinto com a arte. Ela é física, é uma coisa física, que eu acho uma maravilha. E não dá vontade de sair mesmo. Até o Freud diz que ele compara a arte com a droga, no sentido de que quando você está drogado, você está no outro mundo, né? Esse mundo aqui nem importa. É a dificuldade de sair desse estado de extasiamento e voltar para a realidade da vida, né? Então, tem uma coisa assim que eu acho que a arte proporciona isso para a gente, né? Bem, sim senhora, estou impressionado com essa sua paixão, essa sua ligação à arte. Isso também já me aconteceu, mas sobretudo no campo do teatro e do cinema. Foi sobretudo nesses campos, ou então até, curiosamente, do bailado, porque, por exemplo, a Pina Bausch, quando vi os primeiros espetáculos, lembro de ter ficado absolutamente... Ou então o espetáculo que uma vez vi aqui no Porto, do Necrósios, que era uma encenação do Otelo. O Necrósios, entretanto, faleceu, era um artista, era um encenador lituano, e fez uma encenação do Otelo, que demorava 5 horas ou 6, mas parecia que tinha durado 5 minutos. Porque a pessoa ficava de tal forma a fluir, aquela ideia de estar em comunicação com alguma coisa, que de repente eu não me apercebi que eram 5 horas, quer dizer, aquilo podia ter ficado ali 10, que eu ficava ali 10, estava de tal forma dentro daquilo, de tal forma a usufruir, que me esqueci completamente do tempo, e foi fascinante. Isso não é um sentimento maravilhoso? Isso não é uma coisa assim, é um êxtase, isso é um êxtase. Isso me acontece, por exemplo, hoje, de manhã e ontem, eu liguei para o Marcos Chaves, que é um dos meus entrevistados. Então, tem uns trabalhos dele que, de repente, eu digo assim, Marcos, olha só o que eu pensei do teu trabalho. Então, as ligações vão acontecendo atemporalmente, né? Não é um dia tal, do dia tal a tal hora. Não, é uma coisa que parece que tem um link ali, e tem um link ali, né, que os Freud vai chamar de associação livre, mas ela não é tão livre, porque se você fala uma coisa aqui, outra coisa ali, se você for pesquisar mesmo, elas todas têm um link. Elas todas são sobredeterminadas, tem uma sobredeterminação, né? Isso também está então, nos sonhos do Freud. Ele fala... sobredeterminação. Então, ele tem um ready-made, em cima de um poema de Augusto dos Anjos, que é um poeta brasileiro. É um cara sentado em cima, acho que do livro, lendo um livro, e o livro está quebrado. E esse cara, o Marcos, encontrou numa lojinha, ele estava sem cabeça e não tinha um pé. Aí o dono da loja ligou para ele, ele comprou esse ready-made, né? E ficou louco com esse trabalho. Aí o cara disse assim, olha, achei a cabeça dele, o senhor vai querer? Ele disse, não quero a cabeça. Aí eu falei assim, Marcos, isso é genial, porque o inconsciente é fora. Quando a gente diz assim, meu inconsciente não está aqui, não, está lá fora, né? O inconsciente nos atinge, mas ele está fora. E a alucinação, o sujeito não precisa ter cabeça para alucinar, porque a alucinação também não passa por aqui, passa pelo inconsciente, está lá fora. E até pode ser pior, porque de repente colide com aquilo que o Marcos alucinou, porque depois nós projetamos os nossos próprios fantasmas, o nosso próprio imaginário, e de repente, quando vemos aquela cabeça, aquilo não tem nada a ver com aquilo que nós projetamos. E, portanto, não é? Ou então tem tudo a ver, né? Porque até o Marx, assim, olha, virou um trabalho sem pé nem cabeça, porque o boneco não tem pé, nem pé nem cabeça. E eu falei assim, olha, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque no Brasil tem essa expressão, não tem pé nem cabeça. Nós também, cara. É uma coisa sem sentido. Mas na psicanálise, o sem sentido tem todo um sentido, porque o sujeito começa a fazer análise, ele está todo tão invadido do imaginário que não tem espaço para mais nada. O que o analista tem que fazer? Cortar. O real, entrar o nonsense, entrar o sem sentido. Então, esse bonequinho desse tamanho, sem pé nem cabeça, deu panos à manga na minha história com o Marcos, que ia falar isso, depois fala aquilo, depois fala aquilo outro. Isso é maravilhoso, né? Agora falou de um assunto que também me interessa bastante, que é o que é que se faz em psicanálise, porque eu também tenho entrevistado vários psicanalistas e uma das questões que eu também acho interessante é como é que cada um vê, digamos assim,
a cura psicanalista, seja lá o que isto for, porque sabe, eu tinha uma vez um psicanalista numa conferência, disse uma coisa que eu achei muita piada, que cura é só se for o queijo, porque eu não gostava da expressão de curar, pronto. Mas seja lá o fim de uma psicanálise, o que é o fim de uma psicanálise? O que é que poderá ser para ti o fim de uma psicanálise? O que é que acha? Eu acho que você... O que é o fim de uma psicanálise? Curar é só o queijo mesmo, queijo curado. É você poder lidar com as suas questões, com o seu mal-estar, porque o mal-estar é do humano, é você se livrar de vários sintomas neuróticos, não da neurose, a neurose é uma estrutura, né? Essa estrutura, e você poder estar melhor com você mesmo, entendeu? É poder estar melhor, eu acho que é por aí. Eu costumo dizer assim, estar de bem com a vida. Okay. Isso eu acho que é uma dádiva, você estar de bem com a vida, né? Não ficar arrastando corrente, porque a vida não é linear, né? A vida se encarrega de puxar o teu tapete, querendo ou não, você cai de bunda no chão, né? Não tem jeito. Mas você poder cair, né? E levantar, enfim. Eu acho que a psicanálise ajuda muito. Eu não posso nem dizer porque eu estava atolada quando eu comecei a me analisar. Eu era muito mal de cabeça, muito infeliz, tinha muitas questões horrorosas, entendeu? E ela me fez muito bem. Por isso é que é uma coisa que também demora, não é? Porque às vezes as pessoas não percebem, mas fazer psicanálise é uma coisa, é uma terapia longa, não é uma coisa que se resolva rapidamente, como às vezes eu fico surpreendido com algumas terapias que vão resolver aquilo em X sessões. E eu fico assim a olhar para a pessoa, como é que é possível? Não percebo isso. Não é possível. Isso não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido nenhum, quer dizer, é uma coisa que dura o tempo que tem que durar, não é? A psicanálise, inclusive, ela pode durar a vida inteira. Você vai fazendo, você termina uma análise com fulano, porque aquilo ali esgotou, mas o inconsciente é inesgotável, para começar por aí, né? Inesgotável. Então, de repente, você precisa mais um tempo, vai para o outro, procura outro. Eu já vou no quarto psicanalista. Português? Você está em português? Sim, já fiz com 3... quarto não, 3, peço desculpa. Já vou no terceiro psicanalista, 2 homens, agora decidi fazer com uma mulher. Agora quis trabalhar outras questões. Isso também parece que é importante. E não estou nada a responder. Mas também é imaginário, né? Uma vez eu atendi um paciente, eu queria fazer análise com homem. Eu falei, não tem problema, vem ser próxima sessão, eu estou aqui de terno e gravata. É imaginário mesmo, né? Mas existe imaginário, né? Existe imaginário. Muito bem, e pronto, só para, antes de terminarmos, portanto, falou-me do Freud, falou-me de Lacan, falou-me da arte, e eventualmente mais alguma vacina que queira falar e que tenha sido, que do seu ponto de vista tenha sido importante, até dentro da literatura, do teatro, do cinema, autores, ou viagens, não sei lá, coisas que foram importantes para si, que de alguma maneira também, entre aspas, a vacinaram? Acha que há assim alguma coisa? Eu acho que as viagens são importantes, quando você consegue entrar no lugar que você vai, você consegue se despir de algumas coisas que você vai trazendo com você, mas você consegue entrar naquela comunidade, você consegue ouvir aquela comunidade, você consegue perceber um pouco daquela comunidade, eu acho que isso é priceless, né? Isso não tem preço. Viagens, eu diria viagem. Agora, de resto, a minha vida é tão cheia de coisas, entendeu? Eu já passei por tantas e boas, eu acho que isso também é uma coisa boa, é muita experiência, muito chão corrido, muito chão mesmo, né? Mas eu queria falar uma coisa para você, do Freud, do velho Freud, que eu não queria deixar passar isso em vão. Ele diz assim, eu achei essa pérola, um brilhante. É preciso não ter escrúpulos, expor-se, jogar-se às feras, comportar-se como o artista que compra tintas com dinheiro das despesas domésticas e queima os móveis para aquecer o modelo. Sem alguns desses atos criminosos, não se pode realizar nada concretamente. Gente, já falou, meu cartão postal é Freud, né? Sim. Tem jeito. E eu também, portanto, nesse aspecto estamos sintonizados, porque eu, de facto, também me sintonizei com o Freud e gostei muito. O Freud foi e continua a ser, quer dizer, eu não parei de ler Freud, eu ainda hoje, e depois lá está, quer dizer, eu quando volto ao Freud, até por causa das aulas, já não é a mesma pessoa. O Diniz já não é a mesma pessoa. Só para fazer um adendo, o real
conceito que você deve conhecer, que está do Lacan, mas está no Freud. É o das Ding do Freud. Ou, por exemplo, quando Freud diz assim, sobre o vazio, é onde se alojam todos os objetos do mundo, mas nenhum deles é capaz de preencher esse vazio. Ele está falando do real. Só que a genialidade do Lacan, talvez seja o maior leitor do Freud do século XX, é pensar algumas coisas que eu, por exemplo, não teria chegado se não tivesse a leitura do Lacan, né? Mas está lá no Freud. E se você volta ao Freud, está lá de novo, é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Precisamente, eu tenho neste momento, estou a reler uma série de textos, agora que estou com 50, quer dizer, eu li o Freud há muitos anos atrás, agora estou a reler por causa das aulas e estou a descobrir coisas, verdadeiras pérolas, por exemplo, a importância do desvio para perceber a norma, o que é ser perversa polimorfa, há ali todo um conjunto, o que é a ideia da sexualidade bifásica e como este desalinhamento entre a primeira sexualidade e a segunda pode criar sintomas e que no fundo a psicanálise serve também para alinhar essa primeira sexualidade com a segunda. Portanto, há todo um conjunto de pérolas. Por exemplo, a importância que o Freud dá à bissexualidade humana, e uma coisa que as pessoas não entenderam, como é que ele supera, eu já lhe passo a palavra, eu sei que estou a tocar em pontos que eu sei que são importantes para si, mas, por exemplo, o Freud, muita gente não entende esta questão, o Freud foi para lá do inato e do adquirido, quando explicou... Como? O Freud foi para lá do inato e do adquirido, quando explica que nós nascemos bissexuais e que depois... no desenvolvimento ontogenético, até por questões relacionadas com filogenéticas e questões relacionadas com a normatividade, seguimos mais um caminho do que o outro. Mas só poderia haver homossexualidade se já estivesse em potência na nossa sexualidade. Por isso é que ele diz que nós somos bissexuais. Isto é de uma genialidade, para uma pessoa de 1900, quer dizer, é muito à frente. 1896, na Carta 52, ele fala da bissexualidade, 1896. Isto é absolutamente incrível, não é? E outra coisa, não sei se é ele ou Lacan, já estou confundindo, acho que é ele, que não tem inscrição sexual no inconsciente. O inconsciente não sabe se você é homem ou mulher, não sabe. Isso vai ser depois determinado na cultura. Isso na cultura, você vai escolher qual é a sua... o que você quer ser mais, entendeu? E agora, com essas novas sexualidades, você tem milhões de maneiras, a transexualidade, isso e aquilo, são manifestações da sexualidade de acordo com cada sujeito, né? Porque o Freud e o Lacan, ele lê a psicanálise um a um. Não tem jeito, um não é igual ao outro mesmo. Então, cada um individualmente. Isso depois, quer dizer, quando ele fala de uma criança perversa, polimorfa, em que está tudo em potência, em que vai experimentando várias coisas, isto é de uma abertura. Portanto, eu às vezes fico muito surpreendido quando é que as pessoas criticam o Freud em relação a isto. Eu não percebo, quer dizer, ou não leram, ou não perceberam nada. Não, mas não percebe até por preconceito. Aí precisa vacina contra a neurose, precisa dessa vacina mesmo, porque é um preconceito. O sujeito não consegue entender que a perversão polimorfa ela é uma fase da sexualidade da criança que ela precisa experimentar tudo isso. Precisa experimentar tudo. E toda criança passa por isso. Agora, a mãe, o pai, a governanta, a babá, que vão lá e que estão palmada na criança, mas a criança precisa disso. Isso aí é estrutural, é estruturante, mas aí... Eu faço uma comparação entre isso e o jogo. O jogo na criança também é fundamental para experimentar muitas coisas, não é? Claro. Pronto, e portanto há estes dois momentos, há dois tipos de jogos, o sexual e o jogo com as crianças, aquilo tudo, que depois vai ser fundamental para o futuro e para quando voltar a sexualidade e o trabalho, a pessoa perceber realmente aquilo que é importante para ela. E muitas vezes as pessoas estão desalinhadas em relação a uma coisa e em relação a outra. Por isso é que eu costumo às vezes dizer que o trabalho também é bifásico. Não é só a sexualidade que é bifásica. E muito sofrimento humano é das pessoas não estarem alinhadas com aquilo que realmente queriam fazer, porque são obrigadas por causa do mundo em que vivemos, e a própria escola funciona como uma espécie de período de latência, em que coarta muito, obriga as pessoas a serem boas em matemática ou em letras, e toda a parte artística, toda a parte que é muito rica nas crianças, é quase... é recalcada, não é? É reprimida, não é? E depois anda muita gente infeliz do resto da vida. Eu conheço muita gente lá na faculdade, ou melhor, pessoas que fazem o curso porque os pais quiseram,
e depois, quando chegam ao fim da vida, voltam à faculdade fazer um curso de pintura. Conheço muitos casos desses, não é? Porque Ou então, se a pessoa tem a sorte, eu acho que já é uma sorte, de fazer uma análise, uma boa análise, né? E você, na análise, você vai se despindo de coisas que não são suas. E são vestimentas que botaram em você, que você vai acumulando aquilo, você vai despindo, você, de repente, assim, não, mas eu não sou nada disso, eu quero é aquilo. Só você conseguir saber qual é o rumo que você quer dar na sua vida, isso também não tem preço, porque você paga um preço enorme para fazer uma coisa que você não tem nada a ver com aquilo, né? o José Martinho explica isso muito bem na sua vacina. Precisamente essa ideia das palavras, e que temos que estudar todas para perceber realmente quem somos, não é? Eu acho que explica muito bem, capta muito bem essa ideia. Ele escreve bem, ele fez um prefácio para mim, para o meu livro, lindo, cara. Eu fiquei muito emocionada com aquele prefácio. Falei, gente, lindo, muito lindo. Eu gostei muito do prefácio. Também gostei muito. Ruth, foi um prazer imenso falar consigo. Também. Eu vou fazer um convite para você. Quando você vier a Lisboa, me avisa, vamos tomar um café. Com todo o gosto. É coisa. Quando você vier, por favor, você tem meu telefone. Terei todo o prazer em conhecê-la pessoalmente, que não conheço, e tomarmos um café e conversarmos sobre este assunto que nos fascina tanto, que é a arte. Porque eu também sou professor numa faculdade de Belas Artes. Eu vou entrevistar você, eu quero ouvir de você, para você falar de arte. Você é um professor de Belas Artes, afinal de contas. Com todo o gosto, terei todo o gosto em reciprocar, porque uma das coisas, um dos textos fundamentais da antropologia é o dar, receber e reciprocar. Portanto, tenho que trocar, portanto, eu estou em dívida. Portanto, agora fiquei em dívida. Portanto, você deu-me esta entrevista, da próxima vez serei eu a dar-lhe uma entrevista com todo o prazer. Com todo o prazer para mim também, tá, Diniz? Um grande beijo para você. Para si também, muito obrigado.